Sagitário inicia com a energia do 7 de espadas. É o caso aqui de alguns de vocês estarem bastante desconfiados de uma pessoa específica. Pode ser o caso de vocês stalkearem a pessoa, seja nas redes sociais ou através de amizades em comum. Vejo um comportamento um pouco, além da questão da desconfiança, pode ser que alguns de vocês ou estejam agindo de uma forma um pouco estrategista em relação à pessoa, ou vejo uma pessoa se comportando de uma forma um pouco esquiva. Talvez alguns de vocês estejam lidando com alguém que pode estar, de certa forma, evitando vocês, evitando se comunicar com vocês, ou evitando ser confrontado por vocês. E pode ser o caso também de haver um certo fingimento em uma das partes aqui sobre uma situação. O 7 de espadas sempre remete a algo que está sendo feito às escondidas, ou informações que estão sendo ocultadas. E alguns de vocês podem estar agindo dessa forma, talvez não sendo totalmente honestos com a outra pessoa, ou podem estar lidando com alguém assim, alguém que, além do fato de se esquivar de vocês, pode ser o caso dessa pessoa esconder certas coisas. Não necessariamente a pessoa está mentindo para vocês. Eu vejo mais uma ocultação de certas informações. O obstáculo tem a sacerdotisa. É outra carta que fala muito de segredos. Então, eu vejo que alguns de vocês podem ou estar escondendo algo de alguém, ou lidando com alguém que pode ter um segredo aqui. Alguns de vocês podem, inclusive, essa questão de desonestidade, entre aspas, pode ser em relação aos próprios sentimentos. Uma das partes aqui pode não revelar os sentimentos e por isso pode estar agindo de uma forma meio reativa, meio esquiva. Talvez, se for outra pessoa, se vocês tentam iniciar uma conversa sobre, para tentar saber se a pessoa sente algo por vocês, essa pessoa pode desviar do assunto, ou se vocês questionam a pessoa sobre uma determinada situação, essa pessoa também age dessa forma, dá alguma desculpa para desviar do assunto. E a sacerdotisa como obstáculo, além do fato de uma das partes aqui pode ter sentimentos, mas não revela de jeito nenhum. Também vejo que pode haver algum segredo aqui que não está sendo revelado. A sacerdotisa também remete muito à intuição, então pode ser o caso de vocês estarem desconfiados de uma situação, mas por ter dificuldade em ter o auxílio da própria intuição para ver se a desconfiança é de fato verdade ou não. Eu vejo que alguns de vocês podem inclusive estar se sabotando em relação a ter muita desconfiança sobre alguém aqui ou numa determinada situação. Pode inclusive desconfiar que a pessoa, quem está no relacionamento, por exemplo, pode inclusive desconfiar que a pessoa pode estar traindo vocês ou realmente fazendo algo pelas costas. E isso vem muito da autossabotagem. O 7 de espadas, nesse caso, me mostra que é uma coisa da mente de vocês, porque saiu muito arcano de espadas na leitura de vocês. Então, tem muito... o momento atual está afetando muito a mente de vocês. E a sacerdotisa mostra, como é o obstáculo, mostra um certo bloqueio na intuição.
pode ser que vocês estejam se iludindo, se enganando numa situação que vocês desconfiam que é verdade, mas pode não ser. Para alguns de vocês pode ser o caso disso também. Alguns podem estar lidando com uma pessoa também que é muito misteriosa, e pode inclusive estar agindo com muita frieza em relação a vocês. Essa pessoa pode até ter sentimentos, mas ela não demonstra de forma alguma e provavelmente está agindo com frieza. E para alguns de vocês é essa pessoa que é o obstáculo, é essa pessoa que está causando essas desconfianças e inclusive certos comportamentos de vocês mesmos, de usar estratégia para tentar arrancar dessa pessoa a verdade. Para alguns de vocês pode ser o caso, como stalkear nas redes sociais ou adotar outras atitudes para tentar descobrir a verdade aqui. Na base tem o 9 de espadas, outro arcano de espadas, que remete muito à ansiedade. Muitos de vocês podem ter vindo de um período onde tem causado muitas preocupações, ou vindo de uma situação que tem causado muitas preocupações, tem afetado muito o mental de vocês, tem causado muito medo também. Alguns de vocês podem ter tido dificuldades para dormir por pensar muito nessa situação ou em relação a uma pessoa específica, mas é sempre pensamentos carregados de medo, de insegurança, de dúvidas. Eu vejo principalmente desconfiança, e também pode ser o caso de alguns terem lidado com uma situação onde vocês ficaram muito preocupados, querendo buscar obsessivamente até a solução para essa situação. Alguns de vocês, o medo aqui, o principal medo seria de ou vocês magoarem uma pessoa específica ou de vocês próprios se magoarem. Provavelmente alguns de vocês têm muito medo de serem traídos por alguém também. E essa energia do 9 de espadas é que está sendo a origem das situações que irão se desenvolver aqui. No passado recente tem Rainha de Espadas, outro arcano de espadas. Vocês podem ter lidado com uma pessoa do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, principalmente uma figura feminina, mas também tem figura masculina, que eu vi ali, tem o Cavaleiro de Espadas. E essa pessoa agiu, pode ter havido uma conversa com essa pessoa no passado recente, onde essa pessoa pode ter agido de forma bastante racional, bastante fria. Pode ter havido essa pessoa pode ter tomado uma decisão ou de cortar a relação com vocês, ou realmente uma decisão aqui que no momento vocês podem desconfiar muito em relação a isso, ter certos pensamentos de desconfiança em relação a essa pessoa. E no passado recente houve essa influência dessa pessoa sendo bastante fria, bastante racional e objetiva. Pode ser o caso de essa pessoa ter falado certas coisas que vocês desconfiam que sejam verdade. Vocês podem achar que essa pessoa estava mentindo ou está mentindo. E houve essa influência. Também pode ser o caso de alguns de vocês terem agido dessa forma em relação a alguém. Principalmente quem tem influência dos signos de ar no mapa astral, ou seja, na Lua, na Vênus. Quem está assistindo e tem Lua em Sagitário, pode ser o Sol em signos de ar.
Alguns de vocês podem ter se comportado dessa forma também. Bastante exigentes, alguns podem até ter sido um pouco críticos, rígidos em relação à pessoa e que agora tem uma energia aqui de ou a pessoa se esquivar de vocês, não querer ser confrontada, agir de uma forma até um pouco... realmente tem uma certa... a pessoa se esquivar mesmo, ou vocês se comportando dessa forma. No centro de atenção tem o carro aqui, arcano maior. Vocês podem lidar também com pessoas do signo de câncer, mas não necessariamente. E eu vejo aqui que pode haver um certo conflito interior quanto a que direção essa relação vai tomar. Pode ser o caso de alguns de vocês terem um conflito entre a mente, a razão e a emoção, e vocês ficarem sendo puxados em duas direções. Talvez alguns de vocês pensem em querer deixar a situação para trás, mas outro lado de vocês sente que pode ainda haver resolução para a situação. E em todo caso aqui, eu vejo que como centro de atenção pede para que vocês tenham o controle da situação, principalmente tenham o controle da própria vida afetiva, buscando equilibrar essa dualidade em vocês e buscando focar num determinado objetivo. Se vocês querem continuar com a pessoa, vocês focarem nisso e não mudar de ideia, porque isso iria ser outro obstáculo na vida afetiva de vocês, poderia até estagnar a vida afetiva de vocês. Ou se for a situação inversa, se vocês acham que não vale a pena continuar na situação, vocês focarem nisso, em buscar alguém melhor e não seguir em frente e não olhar para trás, tanto para a situação de vocês quererem continuar com a pessoa, quanto a desistência, a abandonar a pessoa e focar em alguém novo. Então, o centro de atenção seria isso, vocês terem essa determinação e o foco para conseguir superar os obstáculos e alcançar o objetivo que vocês têm em mente. No futuro imediato tem o 10 de paus. Eu vejo aqui que pode haver uma situação onde ou vocês se sintam sobrecarregados. Para quem está num relacionamento, pode haver um certo desgaste aqui por uma das partes ou ambas as partes ter muitas responsabilidades para lidar. Pode ser envolvendo o trabalho principalmente, e isso causar um certo desgaste na relação. Para outros de vocês pode ser o caso de vocês lidarem com uma pessoa que tem muita atenção de muita gente, ou ter vários pretendentes, e isso causar também desgaste na relação. E tem outra possibilidade aqui de alguns de vocês assumir toda a responsabilidade seja pelo desgaste em si da relação, seja por essa atitude de ficar fingindo que está tudo bem, por exemplo, de não ser totalmente sincero com a pessoa. Pode ser o caso também. Mas o que eu vejo principalmente é o fato daqui de alguns de vocês passarem por esse desgaste numa relação aqui, que pode envolver uma das partes aqui tem muitas responsabilidades no momento, ou ter que lidar com muita gente. Pode ser o caso, pode fazer
parte do trabalho da pessoa, ter que lidar com muitas pessoas e isso ser um motivo para causar um certo fardo aqui. Se são vocês que podem estar se sobrecarregando de atividades, de compromissos, de coisas aqui, o 10 de paus pede para, se vocês querem evitar esse desgaste, o 10 de paus pede para que vocês foquem nas prioridades do momento. Pode ser que alguns acabem se sobrecarregando por assumir coisas que não necessariamente é importante no momento atual. Então, alguns terão que refletir sobre isso. Nos temores aqui tem o 3 de espadas, como eu falei anteriormente. Muitos de vocês podem ter muito medo em serem traídos, principalmente quem está no relacionamento. Pode ter medo de passar por uma situação de triângulo, por exemplo, e provavelmente ainda mais por vocês estarem muito desconfiados da pessoa. Também vejo o medo de serem magoados, também é o caso. E para quem está agindo de forma esquiva em relação à pessoa, eu vejo também o medo de discussões, de acabar esse comportamento ou algo que vocês podem ocultar aqui da pessoa, acabar causando discussões e com isso ou a separação ou ambas as partes se magoarem aqui. No ambiente tem o 6 de paus. Como eu falei anteriormente, vocês podem estar lidando com alguém que tem muita atenção de muita gente. Mas para alguns de vocês, principalmente quem está solteiro ou solteira, mesmo que a pessoa tenha muita atenção de outras pessoas ou tenha vários pretendentes aqui, eu vejo que há um desejo, tem atração por vocês e há um desejo dessa pessoa de conquistar vocês, de serem reconhecidos, a pessoa querer chamar a atenção de vocês. E esse comportamento de querer chamar a atenção é um modo de querer conquistar vocês aqui. E há muita atração aqui em relação a vocês, mas eu vejo que há muita desconfiança também. Só tomar cuidado, pode ser o caso também de alguns de vocês estarem lidando com uma pessoa que pode ter tendência a ser orgulhosa ou orgulhoso. E isso ser um fator para a relação entrar em desgaste aqui. Mas o que eu vejo principalmente quem está no relacionamento lidando com alguém que pode ser muito popular, tem a atenção de muita gente. E quem está solteiro ou solteira, há uma pessoa que também pode conhecer muita gente, mas essa pessoa tem interesse em conquistar vocês. No emocional tem outro arcano de espadas, o cavaleiro de espadas. Vocês estão bastante racionais, obviamente, saiu vários arcanos de espadas aqui, tem muita racionalidade aqui influenciando. E pode ser o caso de alguns de vocês terem sentimentos por uma pessoa do elemento ar, Gêmeos, Libra, Aquário, mas há muita reatividade aqui. Eu vejo que vocês podem ter a tendência a falar coisas na impulsividade, principalmente quando se irritam com a pessoa. Pode falar sem pensar, até falar as verdades na cara. O Cavaleiro de Espadas é muito essa energia. O Cavaleiro de Espadas é por ter ideais muito... a pessoa sempre vai atrás do que ela acredita. Então, se a pessoa fere algum ideal que o cavaleiro tem,
ele costuma ser bastante agressivo na forma da comunicação. Então, há uma tendência muito grande a vocês, por estarem muito racionais, a agir dessa forma, a querer resolver a situação, e pode ser até na base da discussão aqui, porque o Cavaleiro de Espadas também tem esse lado. E como vocês estão, alguns de vocês podem estar muito desconfiados de que alguém está sendo desonesto, ou de que não necessariamente desonesto, mas escondendo alguma coisa de vocês. Vocês têm a tendência aqui a agir de uma forma bastante sem papas na língua, e nem que seja causando uma discussão aqui, vocês querem saber a verdade, pode ser o caso. Ou alguns de vocês podem estar lidando com alguém assim, que está se comportando dessa forma, já que eu vejo a Rainha de Espadas aqui no passado recente. Pode ser a mesma pessoa, só que numa energia diferente, uma energia mais imatura, que tende à impulsividade na forma de se expressar. Na conclusão tem a Imperatriz. Eu vejo aqui que, apesar da dificuldade aqui, que o 10 de paus também remete muito à dificuldade em levar a relação adiante, inclusive, retornando aqui ao 10 de paus, alguns de vocês podem ter essa dificuldade por ter um fardo de relacionamentos passados e isso resultar em muita desconfiança. Por exemplo, alguns de vocês podem já ter passado por situações de traição, de forma a vocês ficarem desconfiados com essa nova pessoa, para quem está lidando com uma pessoa nova. De modo geral até. E nesse caso, para quem tem essa dificuldade em fazer a relação avançar, seja que qualquer tipo de relacionamento já consolidado, relacionamento sério, ou para quem está conhecendo a pessoa ainda, está na fase do flerte, ou vocês estão ficando com a pessoa. Em todo caso aqui, vocês precisam se libertar desse fardo. Alguns de vocês isso, a dificuldade de fazer com que a relação avance, seja porque a outra pessoa tem muita atenção de muita gente, e isso também acaba causando ainda mais desconfiança, mais do que vocês já são desconfiados. Alguns são por conta de traumas de relacionamentos passados. Então vai ser necessário vocês trabalharem nisso, porque para alguns, como eu falei, essa desconfiança é mais autossabotagem, vem mais da ansiedade, dos medos e inseguranças que vocês têm. E na conclusão aqui com a Imperatriz, pode ser o caso aqui de boa parcela de vocês estarem lidando com uma pessoa que pode ser bastante atraente fisicamente, principalmente quem está lidando com uma mulher aqui. Essa mulher pode ser bastante atraente, pode ser uma mulher independente também, já que eu vejo a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas também é bastante independente. E alguns de vocês podem se sentir um pouco ou inseguros em se relacionar com essa pessoa, já que a tendência a pessoa ter atenção de muita gente, chamar muita atenção das outras pessoas. E pode ser o caso também, a outra possibilidade aqui, de o segredo de uma pessoa aqui ser em relação a ou a vida familiar aqui, questões familiares, ou pode envolver maternidade. Para alguns de vocês, pode ser que vocês desconfiem que a pessoa esteja grávida, para quem está lidando com uma mulher aqui, e essa pessoa não revela isso. Pode ser o caso também. Mas o que eu vejo mais forte aqui é vocês lidando com uma pessoa que é tanto mulher ou homem, mas eu vejo principalmente porque a Imperatriz é energia feminina,
Vocês lidando com uma pessoa que é bastante atraente, que tem a atenção de muita gente, e isso pode estar causando muita desconfiança em vocês e insegurança e também muita dificuldade em fazer com que a relação avance aqui, principalmente por traumas de relacionamentos passados. Para quem se identificou com isso, na questão da insegurança principalmente, a Imperatriz, como conselho, pede para que vocês busquem praticar mais o amor próprio, buscar se valorizar mais em relação à própria aparência, seja mudando o visual ou cuidando mais do próprio corpo, buscando desenvolver as suas qualidades, buscando exaltar isso também, porque melhora muito a autoestima, porque assim vocês irão se sentir mais seguros e conseguirão harmonizar a relação que vocês têm com a pessoa. Eu vejo isso, principalmente. É isso, espero que eu tenha ajudado e nos veremos numa próxima leitura.